Pergunta: a Umbanda tem uma missão junto com a apometria? Vovó Maria Conga: a missão da Umbanda junto com a apometria é resgatar o alento curativo tão bem exemplificado na personificação de Jesus e Francisco de Assis na Terra, que colocavam a caridade acima das diferenças dos homens, em prol de um amor igualitário a todos, atendendo diretamente os enfermos sem distinções. Sendo um dos pontos que mais as igualam não deixarem obsessores à solta, a Umbanda tem como tarefa precípua, junto com a apometria, penetrar nos antros de magia negra, buscar os espíritos maldosos que já passaram dos limites possíveis do exercício do seu livre-arbítrio individual, em total desrespeito ao do próximo, seus merecimentos e karmas, retendo-os e desmanchando essas organizações do mal. A justiça cósmica está acima dos limitados julgamentos dos homens do que seja o bem e o mal, e é nessa faixa crística, autorizada pelos tribunais divinos, que as falanges benfeitoras de Umbanda atuam, apoiando os grupos de apometria nesse momento evolutivo do planeta Terra. Nota do médium. No livro Samadhi, Ramadiz nos esclarece quanto a essas relações no capítulo Orixás, Corpos e Chakras, como segue. O corpo átmico, que reveste a ulterior centelha divina ou mônada, eu cósmico ou espírito puro, elo imprescindível e fundamental que orienta e determina todos os outros corpos de manifestação na forma, está em posição vibrada correspondente ao princípio regulador de Oxalá, que é a luz do Senhor e provém diretamente do incriado, do Pai. É a própria energia do espírito e da vibração crística. Essa elevada frequência vibratória acompanha os movimentos transmigratórios de um orbe para outro no cosmo. O chakra coronário recebe essas influências, pois é o centro de forças com maior potencialidade radioativa do homem, sendo estupenda ponte de ligação com o alto, a própria sede da consciência do espírito. As entidades espirituais que atuam nessa onda vibracional são os mentores responsáveis pelos desígnios gerais, pela higienização da aura planetária, mantendo os movimentos de transmigração, com tempestades e varreduras energéticas astralinas, da mudança das faixas de frequência do eixo planetário e da condição de vida de todas as comunidades na psicosfera terrícola. O amor e a sabedoria do corpo búdico, o pensamento criador, a força da individualidade, da moral e da intuição, estão vibratoriamente associados às energias de Iemanjá, orixá que atua em toda a natureza, simbolizado na percepção intuitiva aguçada do feminino. Atua na cosmogênese por meio das energias criadoras, fecundativas e de gestação. E incide diretamente no chakra frontal, conferindo, quando esse centro é desenvolvido, a clara evidência da natureza astral e dos seus cenários coloridos. No campo da magia, refere-se ao apoio mantenedor da Terra pelo magnetismo lunar, princípio energético feminino que equilibra as marés e os grandes movimentos oceânicos. Veículo de manifestação do intelecto e do pensamento abstrato, o corpo mental superior é a inteligência que modela a estrutura dos demais corpos. E, igualmente, Orixá Iori rege a manifestação do espírito na forma que lhe é devida, desde os planos crísticos de Oxalá e Iemanjá. Assim, o chakra laríngeo é o seu correspondente, pois esse vórtice energético também recebe cooperação dos chakras coronário e frontal mais diretamente que os demais. A materialização das ideias pelo verbo articulado sonoramente exige a manipulação de quase todas as forças etéreo-magnéticas do corpo astral. Os espíritos magistas dessa vibração apresentam seus corpos astrais configurados no formato de inocentes crianças e neutralizam quaisquer energias dos elementos etéreos provindos da terra, água, ar ou fogo. Os pensamentos mais simples e concretos são do corpo mental inferior, e Xangô, orixá da justiça que impera no cosmo, é a sua posição vibrada, sendo a lei do karma a disciplinadora que equilibra a ação e reação, a causa e o efeito. Liberta as consciências em evolução, disciplinando-as sob a justa aplicação da lei. O chakra cardíaco está mais ligado em termos vibracionais com esse orixá e corpo, pois é o centro de força do equilíbrio, qual precisa balança que mede as emoções e sentimentos dos homens. Os irmãos espirituais que atuam com essas vibrações corrigem os erros e desacertos, julgando e fazendo justiça nos entrelaçamentos reencarnatórios traçados pelos mestres kármicos.
O corpo astral ou perispirítico é o mediador plástico de manifestação do espírito no corpo físico e no etérico, e está relacionado com as emoções. O Agni dos hindus, ou Ogum, é o orixá das demandas, das aflições e lutas. Há um combate na evolução das criaturas no cosmo, pois se impõe diante da lei de causalidade os desmandos e sofrimentos que amadurecem as consciências e libertam do jugo carnal, no longo caminho ascensional de volta ao seio amoroso do Pai. Leva inexoravelmente aos tribunais divinos aqueles que se fazem faltosos com as leis divinas. O chakra umbilical, por ser o centro de forças etéricas que faz o homem perceber as emanações adversas e afetivas que habitam os ambientes em que atua, está relacionado com as aflições de Ogum. Os espíritos que se movimentam sob a égide de Ogum são os guerreiros que bravamente combatem nos charcos pegajosos da subcrosta terrestre e, junto com os irmãos pretos velhos e silvícolas das demais linhas vibratórias ou orixás, são a linha de frente que dá sustentação aos labores medianímicos desobsessivos da crosta planetária, principalmente quando há resgates e transportes coletivos de entidades sofredoras e malévolas escravizadas e torturadas pelos magos negros e suas organizações trevosas. Isso ocorre independentemente da nomenclatura terrena das agremiações espíritas ou espiritualistas com as quais colaboram. A intermediação entre o corpo astral e o físico se dá pelo corpo etérico, que tem função vitalizadora e é responsável pelo metabolismo do ectoplasma e do complexo fisiológico do homem. O orixá Oxóssi é a vibração que interfere nos males físicos e psíquicos. Regula as energias eólicas e os elementos expansivos da natureza. Nesse caso, o chakra esplênico é o que tem maior intimidade com o corpo etérico, pela sua função vitalizadora do organismo e por regular a entrada do prana que paira no ar terrestre. Os silvícolas e caboclos que atuam na magia de Oxóssi manipulam as energias do ar, das plantas e ervas, adicionadas ao ectoplasma vitalizado dos seres e médios encarnados com a precípua finalidade de cura. O corpo físico é o veículo mais denso de manifestação do espírito imortal na matéria. Yorima, o orixá das forças e energias telúricas, tem a vibração cósmica no elemento terra e com o éter mais densificado das regiões umbralinas. O chakra básico é o responsável pelas energias da terra e pelo fogo kundalíneo, ativando as energias inferiores e instintivas próprias dos homens animalizados. Essas energias foram muito utilizadas pelos magos negros da Atlântida, Caldeia e Egito, que desviaram os conhecimentos da Umbanda para o malefício e para a feitiçaria. Desde aquela remota época, querem ter o controle da humanidade e intimidar a subida angélica dos homens. Os pretos velhos são exímios manipuladores desses fluidos densos, necessários aos desmanchos e varreduras energéticas realizadas com a proteção de Orixalá, do Cristo planetário.